Tudo bem, estou com uns probleminhas técnicos aqui, estou tentando resolver, tá? Mas parece que tá tranquilo, Reginaldo. Estamos te ouvindo e te vendo, tá bom? Tá ok. Eu tenho duas pessoas aqui, o Osman e o Bruno, que eu não tô conseguindo a imagem deles. Se vocês conseguirem, eu agradeço. Obrigado pela presença de todos aqui. Eu estou sentindo a falta de muitas pessoas que fizeram parte do GT e da Câmara Técnica de Planejamento. E isso talvez seria bom a gente ter cuidado, principalmente aguardar que elas entrem. Se elas não entrarem, talvez nós tenhamos que ter mais uma reunião antes de apresentar essa proposta à Assembleia, né? A Assembleia está marcada para o dia 20, não é isso, Isabel? Professor, a plenária é dia 20, mas a gente está considerando que essa proposta entra na última plenária do comitê, que é dia 2. Isso, vai ter tempo de vocês analisarem tranquilo, assim, não muito tranquilo, mas mais tranquilo. Não, eu já fiquei muito mais tranquilo agora, porque eu imaginei que ela já estava pautada. Não, 2 de dezembro. Eu ia chamar outra reunião agora, isso. Mas não, que ótimo, dá tempo da gente, com tranquilidade e do tempo certo, chamar as reuniões. Eu acredito que será necessário chamar pelo menos mais uma reunião por causa da frequência da CTPlan, né? Por causa da presença dos membros da Câmara Técnica, para que nós não tenhamos nenhum tipo de desconforto no momento de apresentar a proposta elaborada pelo grupo de trabalho à Assembleia, né? ao pleno do comitê. Iniciando nossos trabalhos, primeiro eu queria parabenizar o grupo de trabalho, vou parabenizar em nome da Maria Eduarda, que foi a coordenadora do grupo, mas estendo a todos os membros que trabalharam na elaboração da proposta e agradeço, né? Parabéns. Depois a gente precisa ver algumas adequações aí, viu, Maria Eduarda? Principalmente a respeito daquilo que consta na diretriz normativa sobre a forma de apresentação da proposta. Só para tirar umas dúvidas aí, eu até separei aqui, eu vou falar o número da diretriz, que foi enviado inclusive nos documentos anexos. Deixa eu achar aqui. Na portaria do IGAN número 52, 25 de outubro de 2019. Tá? Aí é uma dúvida só de uma das linhas lá na forma de apresentação do resultado. Talvez seja erro meu na leitura, né? Mas acho que a gente resolve isso de maneira muito fácil. Bom. Qual página tá, professor? Só para dar uma olhadinha. É o artigo... Até separei aqui, peraí. É o artigo 3º, da portaria, sobre as notas explicativas. Artigo 6º, desculpe. Artigo 6º. Quem que está fazendo a apresentação? Professor, sou eu. O senhor pode repetir para a gente? Obrigado. Isso. O PPA deve contemplar notas explicativas para cada uma das atividades, contendo a descrição da atividade, justificativa e os resultados esperados. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem que apresentar dessa maneira. Eu não me recordo se quando nós encaminhávamos para o pleno, né, para a Assembleia, se nós encaminhávamos essas notas explicativas.
Eu acho que realmente é a primeira vez, professor Silvio, até porque no PPA do ano anterior, a gente também não tinha essa informação, se não me engano. Essa normativa, ela é, assim, teoricamente, ela foi posterior à revisão do PPA, professor. Exatamente. É por isso que nós não tínhamos a prática de fazê-lo, né? E eu acho muito bom, só que vai dar mais um trabalhinho para o grupo pro GT, né? Mas o GT pode contar com isso, com a colaboração da aba, porque, na verdade, essas informações, elas devem estar disponíveis. Ó, o Celismar acabou de pedir para entrar. A Daiane entrou? No bate-papo, ela registrou presença. Tá. É só porque a gente está criando um novo, né? E a gente precisa adequar agora a cumprir as questões que estão estabelecidas. Então, não foi erro meu mesmo, né? No material que foi encaminhado, essas notas explicativas, elas não constam, né? Igor, seria o caso contemplar o que está no anexo 1 em formato de notas explicativas de cada rubrica? Seria isso? Não sei. A nota explicativa das ações, das atividades, ela tem. Eu acho que faltaria justificativa, né, para a sua realização. Da deliberação que vai do comitê, ela tem um explicativo sobre o que é cada atividade, cada ação, né? Eu acho que falta seria justificativa para a sua realização, justificar o porquê dessa atividade. Porque a justificativa ela tem que estar associada ao cumprimento das metas do plano. A justificativa tem que adequar ao plano, né? Olha, justifica-se para atender o objetivo tal do plano, a meta tal do plano. Então, essas justificativas elas têm que estar associadas ao cumprimento do plano. Só que, professor, eu acho que vai criar um precedente. Ninguém mais vai querer fazer parte desses grupos de trabalho, porque isso passa a ser um trabalho de universidade. Não é tão complexo assim, não, Vera. Só que, como é uma exigência da portaria, a gente precisa passar, porque como o PPA vai ser encaminhado ao IGAN, eles vão observar se os itens da portaria foram cumpridos. Então, na realidade, se já tem as possibilidades de justificativas prontas, eu acho que a gente poderia, sim, fazer uma tabela, igual a gente faz em alguns projetos, tá? E colocar a numeração, né, dos gastos, né? Então, por exemplo, o item 4.1, então, na tabela está pleiteado lá, então, é só a gente colocar tabela tal item, pronto. Porque senão o trabalho é desgastante demais, professor. Porque, na verdade, Vera, isso nunca foi pedido antes. Então, vai ter trabalho essa primeira vez, porque as próximas vezes, na verdade, a gente já aprendeu o caminho e algumas coisas a gente vai só replicando, né? O duro é que eu estou nesse primeiro, né, professor? Por exemplo, só para dar um exemplo, a implantação do nosso sistema de informação, a justificativa dele está na própria Lei das Águas, tanto a federal quanto a estadual. As duas, elas determinam a implantação deste, que é um dos instrumentos de gestão. Então, a justificativa ela já está dada no âmbito da lei. Então, se quiser colocar lá como justificativa o cumprimento do artigo 5º ou 6º, não me lembro mais. Mas tem lá o artigo que define quais são os instrumentos de gestão, né? Cumprimento do artigo tal. Essa já é a justificativa. Percebe? Não é uma coisa tão complexa assim. Mas vai demandar pesquisa, né? Vai demandar um pouco de trabalho, sim. E outra coisa, aí nesse caso, o nosso grupo, ele não pode também parar
nas reuniões nem para discutir, tem que ser pau, pá, 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 porque senão a gente não termina esse trabalho nunca. Bom, aí eu deixo para o comando da Maria Não, Eduarda, Maria né? Eduarda é perfeita. Ótimo, Perfeita. então. Se ela é Continue perfeita, assim, tá, Maria Eduarda? ela achará uma perfeita condução do desafio. Só para, viu, Maria Eduarda, só para que nós possamos encaminhar, quando nós encaminhamos não a tem algum plenária... procedimento que a gente deva adotar? Uhum. Pode falar novamente? O IGAN, será que não tem procedimento que a gente deva adotar? Porque talvez a gente vá fazer algo easy, não sei. Maria Eduarda, é só pegar aquilo que está no capítulo... Desculpe, você terminou ou sua voz cortou? Terminei. É porque está dando uns cortes, tá? E aí eu não sei se você já parou de falar ou se eu estou te interrompendo. Então, é que na verdade, assim, a gente vai aproveitar os 8 artigos do capítulo 2º, e eu acho que a gente pode seguir esse modelinho, né? Seguir essa apresentação, mesmo que isso difira um pouco daquela prática que nós tínhamos, mas apresentar dessa maneira, porque ao encaminharmos o PPA para o IGAN, ele vai dentro das normas, ou seja, se tiver um checklist, a hora que eles observarem, olha, seguimos todos aquilo. E uma outra preocupação, por exemplo, o POA, na verdade, é uma preocupação, se não me engano, aproveitar que o Igor e a Isabel estão aí, né, e o Ronaldo, eu acho que a apresentação do POA ele tem que passar pela aba, né, o plano de orçamentário anual, eu creio que ele é apresentado posteriormente. Ele também agora tem um guiazinho para apresentar. É isso mesmo, professor. Ele tem que ser validado no comitê, na plenária do comitê. Isso. Então, vai ter que ser elaborado em cima, inclusive, com a complementação daquilo que o PPA prevê, e atender os artigos que estão estipulados aí no capítulo 2º. Então, a gente vai fazendo as coisas assim, né? E discutindo no Conselho Estadual, discutindo com o IGAN, as coisas que a gente não concorda muito, né? Mas, enquanto tem a diretriz, a gente vai seguindo a diretriz. Tranquilo? Por mim, sim. Tá. Eu vou tentar adotar uma prática aqui, mas tenham toda a liberdade para pensar em uma outra forma. Como o material foi enviado antecipadamente, eu não vou pedir para a Maria Eduarda fazer uma apresentação, né? Porque o material todo mundo recebeu, e eu acho que a gente já podia ir diretamente, até para otimizar o nosso tempo, né? Para discutir os pontos ou levantar os pontos que tem dúvida. Eu já falei que tenho 3 pontos que estão acumulados desde 2019 e que eu gostaria muito de resolver, ou de pelo menos encaminhar, né? Para que nós não tivéssemos... Acho que quando os pontos forem levantados, quem trabalhou no PPA como... Ah, meu Deus. Relator, professor? Isso, foi o Cássio. Foi eu, o Cássio. Isso, do anterior, né, Cássio? Isso, tanto do anterior quanto do Cássio talvez lembre que eram 3 pontos que a gente tinha uma dúvida, porque eles constavam do plano, mas eles não tinham sustentação na prática da elaboração dos orçamentos, né? Então a gente vai tentar dar um encaminhamento aqui, pelo menos. Podemos fazer assim? Maria Eduarda, você tinha pensado alguma coisa diferente? Quer sugerir um outro encaminhamento? Não, tinha pensado exatamente a mesma coisa, que eu acho que ia ficar um pouco maçante, né, apresentar o relatório. E como não houve tantas mudanças, não houveram tantas mudanças, eu acho que seria mais interessante dessa forma mesmo, tá? Podemos, por mim, dar prosseguimento. Tá. Bom,
Alguém quer começar? Começo eu? Como é que nós fazemos? Pode começar o senhor com suas considerações, que aí a gente vai trabalhando em cima delas. Tá legal. Eu vou fazer um apelo novamente para os membros, né? Daiane, Elias, Celismar, se vocês puderem manter a câmera aberta, porque a reunião é muito bom quando a gente consegue estabelecer esse contato, tá? Se houver alguma dificuldade técnica, só por gentileza comuniquem ali no chat, né, que está com dificuldade técnica, mas se possível, pelo menos a gente estabelece esse contato visual, né? É mais agradável. Vamos lá. Eu estou em trânsito agora. Tá. Estou em trânsito agora, daqui a pouco eu já ligo a câmera aqui para a gente poder... Tá certo, Bruno. Tá certo. É o Celismar? Professor, estou acompanhando aqui a reunião via celular, que eu também estou no trânsito aqui. Por isso que eu estou mantendo a câmera desligada, viu? Tá bom, Celismar. Obrigado. Professor Silvio, eu também já estou com a minha aberta aqui, ela só está, por causa da claridade, eu tive que mudar de computador, então ela vai ficar um pouco escura, mas eu estou aqui também. Não tem problema, Daiane. Tá? Bom, então eu vou colocar os pontos, e até é bom que a Daiane está aí, porque o primeiro ponto que eu levantei é a questão da parceria com o IEF. Esse projeto, ele é um projeto que ele vem vindo dos outros orçamentos, ou ele é um projeto novo? Professor Silvio, se você fala aquele projeto do viveiro, né? Pois é. Então, tem umas coisas aí, né? É ainda aquele projeto, porque a descrição que estava que era um projeto de... eu não vou conseguir localizar, mas, se eu não me engano, era de revitalização. Isso, assim, eu também, como eu cheguei bem posterior a submeter, né, esse projeto, então, assim, eu também não estou sabendo muito. Eu sei que em algumas reuniões que eu participei, até eu pedi para a Isabel para a gente resgatar, até para a gente entender do que estava se falando, né? E o que, pelo que nós entendemos, seria realmente a proposta era essa, era a questão do viveiro ali aqui na região, em Araguari, de uma área que não é uma área do IEF. Então, por isso que gerou foi acho que uma doação. A gente estava tentando entender, tanto eu, o Mamed, por isso que a gente queria resgatar isso. E aí, numa dessas reuniões que a gente participou, a gente até queria saber se a possibilidade de alteração ou de adequação, porque a gente não sabe se vai, porque provavelmente não vai ser esse projeto. Talvez o viés vai ser a mesma coisa, a questão dessa questão dos viveiros, porém, não vai ser o projeto como ele foi aprovado. Até porque a realidade não é essa. E foi até uma pergunta minha para o Ronaldo, da agência de bacias, para ele poder explicar para a gente se poderia haver alterações no projeto. E isso é uma coisa importante, viu, Daiane? Porque quando ele foi criado, eu cheguei até a visitar lá a área de Araguari, que ele funcionava, aí ele parou de funcionar, o prédio acabou precisava ser reformado, as instalações estavam degradadas, mas as instalações não são do IEF, o que cria um problema que a gente não pode colocar dinheiro assim para reformar móvel. E aí o que eu pensei, Daiane, mas isso tem que ser lá reelaborado de uma maneira muito rápida, porque na verdade é uma adequação do projeto. Ele vai precisar passar por apreciação da plenária, porque ele interfere no conteúdo do plano, que pode acontecer, não é problema. Daiane, eu vou lançar uma ideia aqui, eu não falei com ninguém. Esse viveiro, ele não poderia ser construído ou no parque Pau Furado? Eu acho que pode ser uma possibilidade. Até o Guilherme, né, que hoje está como
coordenador, né, lá do Parque do Pau Furado, ele tinha até dado essa sugestão, mas a gente não aprofundou isso de sentar com... Olha só. Essa possibilidade, por que não fazer lá também? Porque tem a área, né? Aí resolve um monte de problema, porque já não se trata mais de um imóvel, é um imóvel do IEF. Então, a questão, creio que aquela questão da logística, ela fica muito mais fácil de ser trabalhada, a questão da propriedade, né? E eu me lembrei que no Parque Estadual do Doce tem um viveiro que funciona lá há muitos anos, né? Ele tem um intercâmbio muito grande com a sociedade e eu acho que um projeto conjunto nosso, né? Do comitê, do comitê, né? Com o IEF, que é membro do comitê, inclusive, ele seria muito benéfico para todo mundo, né? Sim, sim, até porque a gente vê essa necessidade, né? Você vê que hoje o IEF, mesmo aqui, a gente só tem um viveiro em Ituiutaba e um viveiro em Uberaba, né? Então, essa região nossa aqui, ela fica deficiente, né? E eu acho que até na área que o comitê abrange, seria bem interessante, sim. Você acha que seria possível uma conversa claro, com a gerência do parque e com os demais setores do IEF para fazer uma adequação e apresentar essa proposta de adequação baseado, entendendo que está baseado nesse projeto que foi apresentado e aprovado anteriormente, mas que precisa passar por adequação. O professor Silvio, acho que a gente podia, a princípio, assim, combinar uma reunião primeira para discutir isso com uma MED, com o Guilherme, que é o coordenador do Parque do Pau Furado, para a gente lançar a ideia. O que você acha, professor? E depois a gente... Eu acho que o caminho que vocês vão adotar internamente, só que eles precisam ser muito rápidos para poder fazer uma devolutiva para o GT, para o GT ter a informação para poder manter ou não a rubrica no PPA. Entendi. Eu vou fazer assim. Hoje, nem o Mamed, nem o Guilherme estão aqui no regional, eu estou aqui no regional do IEF, mas na segunda-feira eu já vou fazer esse contato. O Mamed vai estar aqui, o Guilherme eu também converso com ele, e qualquer coisa, professor, eu converso com o senhor, já explico mais ou menos, e se for o caso, a gente faz assim a reunião, como o senhor propôs. Tá, eu acho que você precisa primeiro fazer uma reunião com a Maria Eduarda e com o GT, né? Porque é o GT que vai incorporar essa alteração, né? A qualidade, verificar a pertinência e apresentar. Agora eu estou falando agora não como coordenador, mas como conselheiro. Se for apresentado a mim como conselheiro, que existe um projeto que foi aprovado, que é para a questão do viveiro, do incentivo, na verdade a palavra não é incentivo, mas está faltando a palavra aqui. Poder fomentar o viveiro, que esse viveiro e isso, só que está transferido de um lugar para o parque, eu, como conselheiro, me sentiria confortável para votar favorável. Né? Olha, eu estou vendo a Maria Eduarda e o Celismar com a mão levantada. Maria Eduarda, por gentileza. O Celismar levantou primeiro, pode. Me desculpe. Pode ficar à vontade, Celismar. É que você é coordenadora, assim, a prática é sempre levar primeiro para a coordenação. Mas, Celismar, por gentileza. Professor, muito boa a sua pontuação sobre a questão do projeto do IEF. Salvo me engano, os dois viveiros que ainda restam em operação, Uberaba e Ituiutaba, né? Queria agradecer o IEF por sempre estar nos atendendo com a doação aí de mudas para o programa Buriti. Os dois são frutos aí de parcerias com o município, né? Tem essas complicações e o Parque do Pau Furado,
né? E aqui eu vou me despedir de representante do DEMAI e vou vestir a camisa aqui de membro do Conselho Consultivo do Parque do Pau Furado. Gente, ali nós temos demanda de várias áreas para ser recuperada ainda, né, que necessita de plantio. Nós temos um banco de semente riquíssimo e é uma área integralmente do Estado. É o lugar perfeito para um projeto para que se invista o recurso para se ter um grande viveiro, né? Há uma demanda imensa da nossa região. A gente roda aqui 100 e tantos quilômetros, Uberaba e Itiutaba, para buscar mudas. A gente ter aqui no Parque do Pau Furado, não só para atender nós terceiros, mas a demanda do próprio parque, o potencial de banco de semente que aquele parque tem hoje já estabelecido. Então, assim, todos os fatores ideais para que essa proposta, ao qual o senhor levantou aí, foi uma ideia que perfeita. Parabéns. Vamos esperar agora, então, que haja uma reunião aí do IEF. Maria Eduarda. Professor, eu também gostei bastante da proposta, eu fico um pouco preocupada com a questão de cronograma, né, da questão das reuniões, de ter que voltar para o GT, né, porque, se não me engano, a gente pode fazer alterações no PPA até ele ser aprovado no plenário, certo? Isso. Fico um pouco preocupada da gente travar isso no âmbito do GT, né, pelo processo, né, pelo rito dessa aprovação, de depois ter que vir novamente para o CT Plan, depois a gente ter que enviar para o comitê e a gente perder, né, nesse lapso temporal aí, a gente não conseguir entregar. Mas eu acredito que seja... Aí uma das questões também é porque você falou que o projeto já está aprovado. Na verdade, eu acho que ele tem que passar por aprovação ainda, não? De qualquer forma. Na verdade, Maria Eduarda, você tá, é a dúvida que eu tenho, em primeiro lugar, né? Que era o seguinte. Às vezes são tomadas algumas decisões e elas acabam ficando meio atemporais, né? Elas saem do timing, né? Elas perdem o tempo. A decisão que foi tomada há vários anos atrás, eu vou falar para você que eu não me recordo quantos anos faz, não me recordo mesmo, porque eu cheguei a visitar o viveiro, creio que o presidente do comitê ainda era o professor Giacomini. Então, olha, já faz um tempo já que isso aconteceu. E nós fomos lá exatamente para ver que estavam precisando, se dava para a gente ajudar, como que podia, né, para fazer essa parceria, e a coisa mudou. As necessidades daquela época são outras. Eu não sei como que está a questão da posse, eu não me lembro, então talvez seja necessário que a Daiane, inclusive, verifique essa informação, se era um comodato, se era uma cessão, se tinha alguma questão de vínculo, do uso do lugar da área, veja, né? E eu já não sei mais se isso é pertinente, se perdeu, porque existe, você sabe, né? Às vezes o terreno é cedido em comodato, se você não cumpre as cláusulas do comodato, você perde o direito ao acesso ao terreno. E eu não sei como é que está a situação legal, não tenho ideia. Então, para que nós não tenhamos esse problema de, por exemplo, aprovar um ponto de nós trazermos esse projeto para o parque, numa área que ele já é de domínio do Estado, não tem mais dúvida dominial. A única dúvida dominial que tem na área do parque é aquela área ainda sujeita à negociação lá da área de posse, né, que é uma área que está fora do que nós estamos falando. Fora isso, não tem, está tudo regularizado, está tudo pronto, e ficaria muito mais prático. Acho que a questão que foi levantada pelo Senado
A própria universidade ela poderia colaborar com outras áreas de coleta, entrar com projetos de cooperação, de coleta, de seleção. Então, nós podemos, inclusive, pensar num arco maior, num projeto maior envolvendo DEMAI, universidades, né? O Instituto Federal, outros segmentos da sociedade, o IEF, nós poderíamos ampliar o âmbito. E eu falo isso porque eu visitei o Parque Estadual do Rio Doce. Tem um áudio vazando aí, por gentileza. Eu não sei de onde, não consigo identificar, mas tem um áudio vazando. E lá funciona há anos o viveiro, que presta serviços não só para o parque, mas para todo o entorno. Então, é um projeto muito interessante. E lá eles têm uma infraestrutura muito boa de seleção de sementes, de preservação, de conservação de sementes, uma estrutura para receber pesquisadores. Eles recebem. Então, tudo isso associado. Quer dizer, não é que nós vamos fazer tudo isso agora, mas nós podemos começar alguma coisa que vai ter ganhos para todo mundo. Para todo mundo. Né? Então, eu acho que nós poderíamos investir até para deixar isso mais claro, e se for o caso, se nós tivermos essa segurança jurídica, tudo, talvez nós possamos até destinar um pouco mais de dinheiro para lá. Entenderam? Se a gente consegue visualizar isso com uma segurança, de uma maneira afirmativa, nós já podemos pensar em ampliar. E nós sabemos que nós podemos ajudar o parque, né? E podemos ser muito ajudados também. Então, eu acho que era uma possibilidade muito grande de sinergia. Selismar com a mão levantada. Professor, e quanto à questão de pesquisa, a gente, né, acabamos de entregar lá há 8 meses uma unidade de apoio a pesquisadores, uma infraestrutura completa. Né? O desafio agora da gerência do parque, da gestão do parque, é simplesmente mobiliar essa base, né, para atender ali os pesquisadores. Então, assim, a estrutura física para apoio a pesquisadores, ela já existe. Assim, tudo que o senhor coloca aí, assim, realmente, eu estou aqui não como DEMAI nesse momento, viu? Como conselheiro consultivo do Parque do Pau Furado. É tudo de perfeito para a gente dentro daquele parque. Vamos lá, vamos para cima do Guilherme mais uma média e convencê-los agora. E a Maria Eduarda também. Lembrando que eu sou conselheiro do parque também. Sim, senhor. Bom, podemos encaminhar dessa maneira, Maria Eduarda? Daiane, podemos encaminhar dessa maneira? Pode sim, professor. Tá, nós vamos precisar de um pouco de celeridade. De acordo, também. Sim. Então, já vou fazer esse contato já na próxima semana, e aí eu vou manter a Maria Eduarda, então, o que a princípio a gente conversou, o que deu de encaminhamento, e eu sei que é importante sim também, e o que a gente puder aqui também agilizar do nosso lado também, tá bom? Tá. É muito importante verificar a questão da legalidade da área lá em Araguari, viu, Daiane? Sobre se ainda tem, porque isso tudo precisa ficar claro, né? Sim, professor. Para a Assembleia. Sim, eu lembro que tinha algum problema realmente referente à titularidade mesmo, que só comentaram comigo, eu também não fiz esse levantamento, mas eu tenho certeza que o pessoal tem o documento para a gente olhar e embasar, tá bom? Tá ótimo. Esse era o primeiro ponto. Alguém tem outra discussão? Quer levantar algum ponto? Professor Silvio. Sim, quem fala? Bruno. Bruno. Só para falar que a área do viveiro lá de Araguari, ela é do Estado, sim. Só que ela é de um antigo Instituto de Tecnologia do Estado, que foi extinto, e é uma seção que eles fizeram ao IEF na época. Então,
a área, de qualquer forma, ela é do Estado. Entendi. Mas, aí a dúvida que eu queria ver em relação à questão do projeto estar vinculado a uma área. Se ele está vinculado a essa área, ou pode ser realmente um apoio à revitalização de um viveiro do IEF, independente da área que for. Porque aí eu acho que o IEF, de qualquer forma, daí, né, tem interesse, sim, de fomentar essa melhoria, porque eu já tive umas conversas com uma média até para tentar resolver essa questão dessa área, para o ano que vem fazer a instalação do viveiro ou lá ou em outra área, pode ser que seja o parque, por exemplo, uma área ótima também. Não sei se o projeto é vinculado a uma área, né? Mas eu acho que de qualquer forma ele tem interesse, sim, de fazer esse projeto andar. Eu acho, né, Dai? Bruno, eu vou pedir para a Isabel, na verdade, eu vou fazer a solicitação para a aba, verificar se tem alguma documentação e se nessa documentação é o vínculo à área ou o vínculo ao IEF. E se isso é possível de ser resolvido também. Né? Isso. Porque eu acho que o mais importante, ou no parque ou lá em Araguari, é voltar a fomentar a existência desse viveiro. Né? É que eu acho que seria muito melhor para todo mundo se fosse no parque, eu acho. Né? É uma opinião agora como conselheiro. Mas, independente disso, nós precisamos verificar toda a legalidade e a execuibilidade dos projetos para que eles possam ser apresentados com tranquilidade para o pleno do comitê. E Bruno, sim, você sabe, o IEF ele tem interesse, o Mamed também tem de conduzir, a gente só precisa realmente ver essas questões, mas a gente vai falando sim, tá? Podemos seguir? Eu tenho mais uma dúvida. É assim, me ajudem os membros da CPPlan também, por gentileza. O nosso projeto de cadastro multifinalitário, ele está andando. O Igor pode atualizar-nos, mas eu creio que já são 4 municípios que estão completos, não é isso, Igor? Faltando apenas 2? É isso mesmo, né? E nós tínhamos estabelecido que, uma vez passada essa fase, e dado sucesso, e me parece que teve sucesso, né? Os produtos foram bem entregues, os produtos são adequados, que nós faríamos uma nova rodada do cadastro multifinalitário para aqueles municípios que não foram contemplados no primeiro edital. Eu queria saber se o cadastro multifinalitário ele está estabelecido em qual dos itens que ele ficou apensado, em qual deles que ele está, em qual deles que ele consta. Que eu não achei, desculpe, se ele tiver explicitado, me desculpem, pela falha na leitura. Professor, me permite acrescentar? Claro, Igor, claro. Ok. Então, inclusive, a gente até não tinha definido certinho essa questão do cadastro, né, dessa nova rodada que o senhor mencionou de cadastro aí. Naquele edital de chamamento que estava feito em 2018, que selecionaram esses municípios, a gente seguiu as próximas ações que seriam deslumbradas após a execução do cadastro. Né? Isso. Aí teria a questão do projeto executivo, né? Então, assim, a gente pensou nessa distribuição desses recursos e alocação desses recursos previstos aí nessa rubrica, com relação ao sistema de esgotamento sanitário, para essa ação, tá? Então, a gente não acrescentou aí essa nova solicitação que o senhor está fazendo aí, que até então a gente não sabia que ia ter um novo edital de cadastro para outros municípios, né, maiores, que não foram contemplados, mas se for atento e for interesse, a gente pode ver e acrescentar a estimativa de custo aí para essa previsão. Foi talvez um erro que nós tenhamos cometido lá em 2018, né, Igor? Porque assim, nós estabelecemos isso nas reuniões, eu acho que se nós observarmos as atas, isso vai aparecer, mas nós não estabelecemos um plano. O plano ficou estabelecido mais ou menos restrito aos municípios do primeiro lote, né? Que seria cadastro multifinalitário, estudo de concepção,
projeto executivo. Correto, Igor? Só que nós teríamos que ter o desdobramento para os outros municípios, porque nós tínhamos estabelecido o seguinte: municípios como Uberlândia e Araguari, que eram de maior capacidade técnica e financeira, inclusive na época foi nos informado que Uberlândia tem também um cadastro multifinalitário, e o Selismar pode confirmar isso, né? Que esses municípios, eles não seriam necessários serem atendidos, porque eles tinham condições de elaborar. Mas que nós teríamos os cadastros de 100% dos municípios, dos 20 municípios. Talvez não nas mesmas condições que o primeiro lote, em que o comitê assumiu toda a responsabilidade, né, de custear e de fazer o processo de contratação e de elaboração, de contratação e recepção do produto. E que nós avançaríamos nisso. Então, como já estamos terminando o primeiro lote, eu acho que nós já podemos pensar no segundo lote. Na época foram municípios com menos de 20 mil habitantes, correto? Então eu acho que nós poderíamos já pensar num outro lote. Igor, se não me falha a memória, acho que Tupaciguara já entrou no lote para estudo de concepção, é isso? Não, Tupaciguara não. Tem 2 municípios que entraram no estudo de concepção. Sim, são Pratinha, né? Não, fora do lote, fora dos 6 municípios. O professor não tem essa informação agora para informar o senhor, não. Bom, independente disso, para a gente, porque onde que a gente quer chegar? Nós queremos chegar a 100%, né, 20 municípios com cadastro multifinalitário, ou patrocinados pelo comitê totalmente, ou parcialmente, ou não. Eu creio que Uberlândia, por exemplo, já tem, então nós não vamos precisar nos preocupar com Uberlândia. Eu estou aguardando ainda a confirmação do Selismar, mas é a informação que nós tínhamos na época, não é isso? E nós podemos já pensar, assim que terminar o cadastro multifinalitário do primeiro lote, quais seriam os municípios convidados, porque lembremos-nos, houve um município que não quis participar do primeiro lote, né? Se nós vamos reabrir possibilidade para esse município ou não, então, mas nós precisamos ter a previsão orçamentária para isso. Tranquilo? Tranquilo. Como já tem, Igor, como a gente já tem os custos, quer dizer, o quanto gastou com a execução do primeiro lote, dos municípios do primeiro lote, eu acho que a gente consegue fazer uma previsão melhor aí de execução, né? Eu sei que varia muito pelo tamanho dos municípios, e os municípios agora serão maiores, mas se nós não pudermos fazer 6 municípios e pudermos fazer 3 ou 4, já é um passo a mais. Então, cada passo que nós formos dando já é um passo a mais para chegar naquilo que a gente pretende, que é a bacia modelo do Brasil. E eu não estou sendo arrogante. Não mesmo. Ok. Nem ambicioso, eu só acho que a gente pode. Eu acredito mesmo que a gente pode ter uma bacia modelo do Brasil. Só que eu acho que a gente precisa começar a fazer, assim, mas começar a impactar mais. Maria Eduarda, está de acordo? Você quer levar essa questão para o GT? Com certeza, estou de acordo. Então, eu queria ver quais são os próximos encaminhamentos. A gente faria as próximas reuniões conjuntas, ou a gente volta para o GT? Eu acho que o que o GT poderia fazer, Maria Eduarda, é, perante as discussões que nós vamos ter hoje, incorporar aquilo que for decidido, que for, né? Porque eu estou dando a minha opinião, mas eu não sei se é isso que o grupo que está aqui deseja. Uhum. Se o grupo que está aqui achar que é importante, que é bom, a gente incorpora isso, né? Uhum. E traz para uma próxima reunião já com essas correções. E aí já eu creio que a gente pode fazer as coisas muito mais práticas. É assim, aquilo que foi discutido e resolvido, a gente não toca mais, a menos que algum fato novo ocorra. E agora, como vai impactar no tamanho
isso vai ter uma troca de valores, vai tirar um pouquinho daqui, passar um pouquinho para lá, né? Um pouquinho aí. Então, trabalhar, por exemplo, onde mexeu nos valores? Ó, nós mexemos aqui, aqui, aqui. E aí a gente discute isso. Aquilo que não tiver observação, que for mantido, eu acho que a gente, a menos que surja algum fato novo, que a gente já resolveu. Sim, sim. É para tentar tornar dinâmico as coisas, né? Resolver problemas, né? Vamos resolvendo problemas. Aquilo que não for problema, a gente já resolveu. Uhum. Certinho. Por mim, tudo bem. Tá bom? Podemos. Tá ótimo. Então, olha, eu já pulei uma coisa, vamos resolver coisa por coisa, então. Da questão do IEF, alguém tem alguma outra opinião, quer fazer uma observação, é contrário ou quer dar uma outra encaminhamento? Vamos tentar passar esse, então, por gentileza. Pode falar. Sou eu? Isso. Tá muito estranho esse computador aqui. Boa tarde a todos. Eu queria só dizer o seguinte, a oportunidade que a gente tem de fazer a revisão do PPA, eu sei o quanto o GTI trabalhou, o quanto eles tiveram cuidado e respeito com aquilo que já estava aportado, aprovado. No passado, eu já fiz parte também do GT, fui coordenador. Vejo aí o quanto esse grupo trabalhou e o quanto foi levantado assim de perspectiva, de expectativas. E pelo longo tempo que eu faço parte do comitê, como conselheiro, como membro de câmaras técnicas, eu entendo que o PPA é um aparato legal que vai dar condição para que as ações, os programas, os projetos sejam desenvolvidos. Só que a gente luta tanto nessa questão de joga a rubrica ali, dá peso daqui, dá peso dali, e passados anos e anos, a gente vê que a gente volta no mesmo ponto, né? Nós tínhamos um PPA no passado que ele não tinha assim, peso para programa, para projeto nenhum. Quando eu participei, saneamento básico foi o norte. Então, nós saímos aí de 2, 3 milhões para quase 15, 16. E, na prática, a gente não avançou quase nada. Então, eu acho assim que os programas que estão em andamento, a gente tem que ter uma preocupação muito grande para fazer com que eles realmente aconteçam. A questão do IEF, me atendo a isso. O IEF já teve um viveiro referência que atendia plenamente a nossa região. Posso falar porque eu trabalhei 4 anos dentro do órgão, então vou falar realmente com propriedade. E, no entanto, ele está previsto aí no nosso PPA e ficando agarrado uma questão de local, se pertence, a quem pertence, se é do município, se é do estado, e passaram vários anos, o viveiro não aconteceu, né? Na prática. Ele parou de produzir as mudas, de atender os fomentos tão importantes que ele fazia. Eu acho interessante a gente ampliar um projeto macro, mas o micro ainda não funcionou. E isso me irrita. A gente pensar numa coisa maior se nós não tivermos competência tamanha para fazer um projetinho de um viveiro que qualquer município, se tiver vontade política, faz. E atende igualzinho o órgão estadual atenderia. Ou atendeu, ou atendia. Então, assim, a minha preocupação é a gente, mais uma vez, sair da inércia. A gente não criou um viveiro, nós queremos um projeto maior. Olha aí. Então, para a gente sacudir, eu acho que nós temos que garantir as rubricas, não ficarmos aí dias discutindo, vamos puxar um pouquinho para cá. Todo projeto ele tem que ser contemplado. Se ele tiver R$1 lá, a gente consegue remanejar. Nós temos que aprender a trabalhar com o orçamento. Aportou para um determinado programa, ele não aconteceu, remaneja.
Então, a gente tem uma preocupação, nós vamos ficar discutindo isso, reunir com o IEF ainda, tem que reunir com eles. Por que não aconteceu? Por que vocês não resolveram? Nós não vamos perguntar isso para eles. Me desculpe, eu acho assim que nós precisamos mudar o nosso modelo de gestão. E agora no PPA é isso, aporta tudo aquilo que a gente acha que é possível de fazer. E se tem 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, isso é só detalhes. Na prática, ao longo dos anos que eu estou aqui, me corrijam quem achar que eu estou errado, eu acho que isso não quer dizer nada, a não ser aquilo que está sendo realizado. O dinheiro não é suficiente, vamos aumentar. Aquilo que não realizou, tem rubrica que está garantida aí, desde que o comitê foi criado, isso ainda não aconteceu, e nós ainda, em respeito ao quem fez, continuamos mantendo essas rubricas. Então, eu sou muito polêmico, mais uma vez quero sacudir a turma aí. Não vamos ficar presos nesses detalhes, isso não leva nada a nada. Importante, o que nós aportamos, o que nós aplicamos, onde é que nós avançamos. Aí eu acho que o nosso tempo que está vencendo, né, professor? Nós aí com 10, 15, nós não vamos ser vitalícios nisso, não. Cadê o nosso legado? Não apegar nesses detalhes técnicos nossos, que eu sei que eles são importantes, mas o mais importante é fazer a coisa andar. Se você tem a rubrica, tem o orçamento e o dinheiro que está lá estagnado, parado, estancado, vamos dar vazão para isso. Eu acho que a oportunidade é essa. Mas se a gente ficar discutindo, nós já ficamos brigando, não, nessa rubrica tem que pôr 200 mil, não, é 500. Perdemos em horas com isso. E na prática não aconteceu nada. Me desculpe se eu sou um pouquinho contundente, tá? Reginaldo, sem problema nenhum. Eu acho que a linha de raciocínio é por aí mesmo. Mas e a questão do IEF, olha, tem dinheiro. Vai usar ou não vai usar? Então. E se for usar, onde que a gente vai usar? Porque o que a gente quer é o viveiro. Chama o pessoal, dá um prazo para ele, fala, olha, escuta, vocês resolvem isso, né? Não, é o que, na verdade, é o que nós conversamos aqui, né? Eles precisam resolver, trazer a proposta, e a proposta precisa ser aprovada. Não pode mais ficar tendo uma rubrica se a gente sair sem saber para onde vai, como vai. É exatamente isso. Perfeito. Então, quando nós apresentarmos a proposta ao pleno, né? Olha, o projeto do IE é este aqui, e nós vamos realizar. Nós vamos realizar. Perfeito. Nós vamos criar um grupo de trabalho, nós vamos acompanhar, nós vamos criar prazo, nós vamos... E com todos, não estou falando do IEF, eu acho que com todos eles precisam ocorrer dessa maneira. Perfeito. Porque essa angústia que você sente, eu já sempre falei para você, né, Reginaldo, é a angústia que eu sinto. Está acabando o meu prazo na Câmara de Planejamento e eu sinto vontade de falar, olha, fizemos isso. E não tínhamos muita coisa para fazer, mas nós estamos fazendo muita coisa agora, Reginaldo. Sim, concordo. Olha, uma coisa, só que eu acho que a gente não toca trombone, sabe? Não põe a fanfarra. O cadastro multifinalitário está ficando um produto muito bom, já está quase acabando e pouca gente sabe. Um pouco por causa da pandemia, mas os municípios, cada vez que fosse entregue no município, tinha que ter TV, jornal, tá entregando o cadastro que nunca teve. Eles não têm. E está aqui, e é ferramenta de última geração, tecnologia digital, e tá aqui. Entendeu? E a gente está entregando. Que é aquilo que nós conversamos, você deve se recordar disso, daquela pressão que nós recebemos do Ministério Público, né, que falou assim, escuta, aí, como é que é? O dinheiro está aí, não vai usar, o que vocês vão fazer? Nós estamos usando, bem usando, mas talvez nós não estejamos sabendo fazer a parte da divulgação dos resultados. Vai sair aí os estudos de concepção também, não é, Igor? Os estudos de concepção também estão na linha, né, de execução, de contratação, e são os passos, aqueles passos que nós prometemos para fazer as coisas certas. E você tem razão, Reginaldo. Acho que o importante não é discutir se vai ser em Araguari ou não é esse o foco da discussão, se é em Araguari ou no parque. O foco não é esse. Isso aí é um detalhe que precisa ser resolvido pelo Instituto, pelo IEF. O foco nós vamos pôr dinheiro e a coisa precisa funcionar.
Eu concordo com você. E a gente vai tentar fazer isso funcionar da melhor maneira possível. Eu acredito nisso. Queria só fazer mais uma observação. Nós tínhamos no passado aí um setor de comunicação que ele funcionava. Então nós tínhamos, eu não vou citar nomes para não ficar sendo deselegante. E a hora que esse setor realmente começou a funcionar, né, divulgar as ações do comitê, dos projetos, dando visibilidade, ele voltou na estaca zero. Então, aquilo que o senhor falou, Indianópolis tem um projeto que foi a revitalização, a recuperação da microbacia do córrego Indaiá. Um produtor rural acatou o projeto como único, e a área da propriedade dele foi recuperada e digna de ser visitada por a população de toda a região, para ver que realmente é possível fazer as coisas. Nós nunca publicamos um A disso. Culpa nossa do município também. Então, parece que isso não tem valor para a sociedade. Então, se nós não fizermos e propagarmos muito mais do que fazemos, professor Silvio, infelizmente, os senhores vão lembrar da gente assim com tristeza. Falou, passaram aí, brigaram, mas não avançaram. E eu sempre falei para o senhor, a minha expectativa é com o senhor e os demais que pensam, que são idealistas, é a gente dar realmente esse avanço e fazer chegar às pessoas, à população como um todo, aquilo que nós estamos produzindo de bom. Tem muito trabalho bom, eu sei disso. Ultimamente eu tenho elogiado, só que eu acho que a gente pode avançar anos-luz, e o nosso tempo é curto. Reginaldo, concordo com você, mas a gente vai, inclusive, eu vou propor à Câmara Técnica ou à diretoria, nós convocarmos uma reunião para discutir esse assunto especificamente. Senão a gente acaba tangenciando o foco da reunião e talvez nós percamos aqui a oportunidade de fazer andar o PPA, né? Mas, veja, você levantou uma questão que é muito importante e nós não podemos deixar para trás. Só acho que nós precisamos marcar uma reunião específica para tratar disso, que é para mostrar para a sociedade que a gente está fazendo as coisas. Talvez não na velocidade, na quantidade que nós queiramos, mas que as coisas estão acontecendo. Então, eu vou pedir para a Isabel registrar isso à parte, para me lembrar de chamar uma reunião ou comunicar à diretoria alguma coisa para que nós possamos discutir essa questão, especificamente. Tá? Só para a gente não tangenciar e perder um pouco o objetivo da reunião. Tá? Legal? Certinho, professor. Tá. Então, a questão do IEF. Professor, ainda sobre o IEF. Vamos lá, Maria Eduarda. Não, só queria fazer uma consideração. Sim. Eu e a Daiane marcarmos uma data, colocar um prazo. O que você acha, Daiane? Tranquilo. É uma decisão administrativa do GT. Não, eu acho que sim, até também para ficar mais fácil de eu estar cobrando o pessoal aqui também, né? Não, sim, mas sim. A única coisa que eu preciso, né, Maria Eduarda, é o tempo para isso voltar para o GT, para a CTPlan, para que nós possamos encaminhar com o tempo, e aí quem sabe os tempos é a Isabel, com o tempo para a plenária, que é no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, se não me engano. Isso, dezembro. Tá bom? Tá. Isabel, Daiane, você acha que 15 dias é tranquilo para você? Olha, eu vou fazer assim, Maria Eduarda, eu acho que é melhor, deixa eu conversar com o pessoal da segunda-feira e eu vou conseguir te falar uma data. Pode ser? Aí na segunda-feira mesmo eu já te faço uma posição. Tá certo, então. Fico no aguardo. Obrigada, Daiane. De nada. Então, mais alguma sugestão, alguma consideração? Reginaldo, você quer falar novamente, Reginaldo? Que eu estou vendo sua mão levantada. Vou tirar aqui. Tá. Então, olha, o encaminhamento da questão da parceria do IEF o IEF se reunirá com o GT para trazer as informações necessárias para a gente fazer os encaminhamentos dentro do PPA. Correto? Legal.
a questão do cadastro multifinalitário. Igor, você acha que a gente consegue fazer um desenho assim para entregar para o PPA, para o GTPPA? Professor, acredito que sim, mas a gente precisa de algumas definições, principalmente com relação à disposição de recursos, né? Quantos municípios, a questão da população, de 20 mil até 50, que vai ser nesse segundo lote. Então, assim, algumas definições Tá, Igor, eu vou dar uma sugestão, e aí eu vou pedir o seu amparo técnico. Faz uma lista para mim dos municípios que não foram contemplados, com a população, e uma previsão de custo, para a gente ter mais ou menos o mesmo custo daqueles 6 municípios pequenos, entendeu? Se dá para contemplar 1, 2, 3, 4, 5, aí a gente, pelo valor, um valor similar, a gente... eu não sei se tem que ter algum fator de correção por causa de inflação, dos preços que foram contratados há 2 anos atrás, alguma coisa assim, mas para a gente ter o lote provavelmente é menor, em número de municípios, mas que nós tenhamos um valor similar para aplicar nessa questão nesse momento. Porque lembra, né, o nosso projeto era um projeto de médio e longo prazo, né, para atender todos os passos. Tranquilo? Tranquilo? Aí você prepara isso, a gente conversa e estabelece. Pode ser dessa maneira, Maria Eduarda? A gente encaminha uma sugestão para o GT? Sim. Perfeito, então. Alguma outra consideração, algum outro encaminhamento para essa questão do cadastro multifinalitário? Professor, o senhor me indagou aí, agorinha, sobre nós já termos o estudo. Eu, diante da dúvida, estou consultando aqui. Como eu estou fora do DEMAI, por isso que eu não respondi o senhor, para não incorrer numa resposta equivocada. Sabe que essa, Elismar, eu acredito que tem. Não é exatamente igual ao modelo que nós adotamos para os municípios pequenos. Mas, se eu não me engano, o DEMAI tem o cadastro multifinalitário digital já. Mas confirma aí, por gentileza. Não, tranquilo. Assim que eu consigo uma confirmação, eu já dou um retorno para o senhor. Legal. Uma informação concreta. Eu vou perguntar para o Reginaldo especificamente, porque o município de Indianópolis ia realizar o cadastro multifinalitário com recursos próprios, né? Isso foi realizado, Reginaldo? Reginaldo, Prefeitura de Indianópolis. O município não realizou. Tá. Então, talvez o município queira se candidatar à segunda fase, né? Eu tenho certeza absoluta que sim. Eu não sei nem o motivo, né, na época, porque já estava um pouco avançando e acabou não conseguindo realizar esse cadastro. Quando nós abrimos, o município não quis concorrer. Sim. Não cabe a nós questionar a motivação do município por não participação. Mas se caso o município queira participar agora, talvez seja a oportunidade. Com certeza. Certo, Igor, desculpe. Beleza? Mais alguma observação quanto a cadastro multifinalitário? Podemos encaminhar dessa maneira? E Maria Eduarda, perdeu a conexão? Estou aqui, professor. Tá, a conexão está ruim, eu desliguei a câmera. Tá, podemos caminhar assim, então, Maria Eduarda? Podemos, de acordo. Como não houve nenhuma manifestação contrária ou diferente, eu estou entendendo que está resolvido. Tá. Eu vou falar o quarto ponto, e esse é polêmico, o Selismar tem que prestar bastante atenção, que é exatamente do programa Buriti. O programa Buriti é muito bom. Só que nós tínhamos detectado na última revisão do PPA a questão de que ele não tinha um embasamento idêntico aos demais programas, que era assim, um vínculo que foi estabelecido com o DEMAI que estava se renovando de maneira automática, sem uma previsão de renovação automática. E aí uma discussão que surgiu é que se
deveria competir com outros programas de outras entidades, se deveria, mas precisa ter um mecanismo para definir isso, porque isso não foi definido há anos atrás e isso estava num vácuo. Então, se haveria necessidade de reapresentar o projeto e o projeto ser novamente aprovado, se isso seria um projeto de demanda espontânea. Então, tinha uma dúvida, porque ele entrou, de alguma maneira, que não tinha informação como ele entrou, e ele acabou ficando, ele foi sendo renovado automaticamente, sem a previsão de renovação. E aí nós precisamos, vejam, eu não abri julgamento do mérito do projeto, hein? Eu só estou dizendo que nós precisamos regulamentar a forma com que ele é colocado dentro do nosso PPA. Professor, enquanto o Celismar não fala... Aparecer aqui, mais nada. Estou aqui. Professor. Maria, oi, Celismar. Entendi muito bem a colocação do senhor, né? Não é um mérito sobre a eficiência da aplicação, né? Mas é a questão da forma que ele está em renovação automática. E aí, o que acontece? Acho que isso é um assunto bom de discutir, e eu até gostaria de perguntar aos técnicos do comitê quais os outros projetos com essa finalidade que já surgiu solicitando. Porque, assim, desse período curto que a gente está, essa abertura desses... A gente tem visto muita ausência de projetos. Sim. É todo mundo querendo, reclamando que não tem dinheiro, que quer fazer e não consegue, mas ninguém apresenta projetos. Exato, Celismar. Então, Celismar, nós tivemos essa discussão em 2019, e só que nós estávamos assim numa premência de tempo muito grande, e que, na verdade, a renovação do Buritis não estava nem uma questão de renovação automática, ela estava sendo renovada por inércia, o que não é bom. Ela, né? Ficou automática por consequência, né? O que não é bom, institucionalmente não é bom, né? Está por inércia, e não pode ser assim institucionalmente. Por exemplo, uma das ideias que surgiu foi que o Buriti concorresse naquela demanda espontânea. Demanda espontânea. Olha, como o projeto é totalmente estruturado, bem embasado, eu acho que dificilmente ele não conseguiria ser selecionado e aprovado naquele setor que, lembremos-nos, acho que nós só tivemos um projeto aprovado no último edital. Me corrijam se eu estiver errado. Sim, e sobrou dinheiro. Está sobrando dinheiro do edital de demanda espontânea porque não usa, porque não entra projeto. E aí eu tenho que concordar com o Reginaldo, né? Tem dinheiro e não usa, tem alguma coisa errada. Muito errada. E aí eu fico... olha, eu quero falar isso francamente. Imaginem eu tirar dinheiro do projeto Buriti, que está fazendo, e colocar para não fazer. Não quero que isso aconteça. Mas só que institucionalmente a gente precisa formalizar. Como será? Como é que vai ser? É um projeto de linha especial? Nós temos essa questão de linha especial? Então, nós temos que ir lá no projeto de linha especial, verificar como que é a questão da temporalidade, se ele é aprovado para 1, 2, 3 temporadas, se ele tem que submeter renovação através da apresentação de resultados. A gente precisa institucionalizar para que não paire nenhuma dúvida sobre como nós encaminhamos as coisas dentro do comitê. É claro isso, né, Celismar? Está claro, né? Que plenamente de acordo com a colocação do senhor. Eu gostaria aqui de defender, não teríamos qualquer dificuldade de concorrer em uma demanda espontânea. Eu
como se diz, sem nenhuma vaidade, a gente não teria nenhuma dificuldade. Mas eu gostaria de pleitear na última colocação que o senhor assim fez. Diante dessa inércia de projetos, né? E para que a gente não incorra um programa que tem dado certo, inclusive a questão de publicidade, eu gostaria aqui de colaborar com o nosso amigo lá de Indianópolis, que falou agora mesmo sobre publicidade. Me desculpem, mas na última ação que fizemos, eu tive que provocar por algumas vezes para que o comitê visitasse, fizesse uma visita, conhecesse o trabalho que foi realizado com o recurso do comitê aqui, né, gerido por nós, do programa Buriti. E assim, eu gostaria para a gente não incorrer no risco de destinar o dinheiro para uma ficha que vai ficar lá numa poupança eterna, a gente buscar dentro da legalidade, para que realmente seja algo com lisura, com transparência, para que a gente possa continuar a fomentar até então, né, o único projeto que tem efetivamente apresentado a demanda e executado e feito da nossa parte, assim, de tudo para dar visibilidade ao comitê dentro dessa ação, desse investimento. Eu vou solicitar, Igor, a aba, tá? Eu estou falando com o Igor porque eu estou vendo o Igor, mas é para o Igor, para a Isabela. Quais são as possibilidades dentro do plano de encaixar o projeto do DEMAI? Se é exclusivamente por demanda espontânea... Desculpa, acho que teve um vazamento de áudio. Então, quais são as possibilidades? Se tem alguma linha de projetos especiais, se tem para a gente formalizar, né, institucionalizar, determinar prazos, né? Olha, a primeira fase do projeto Buriti, que pode ser renovado mediante, né? Vamos institucionalizar tudo. Eu não tenho dúvida, Selimar, que pela experiência que vocês têm, pelo acúmulo de conhecimento, que o DEMAI terá plena condição de apresentar e continuar dando vazão a esse uso que é importantíssimo para a manutenção da recuperação ambiental e manutenção da produção de água, né? Eu não gosto muito desse termo, produção de água, mas é para isso mesmo. Esse tal de termo aí, produtor de água, eu também sou meio vacinado com esse negócio. Produção de água, produtor, negócio meio complexo. Vamos deixar isso para lá. E ressaltando aqui, a gente tem, com esse recurso, né, do comitê, a gente tem priorizado atender aquilo que está fora da nossa atribuição legal do programa. A gente tem priorizado o município de Uberaba, a gente não pode atender de forma direta. Acabamos atendendo algumas propriedades dentro do município de Uberlândia, sim, né, sempre com a anuência do comitê, informando isso. Às vezes uma desistência de um produtor, né, e devido ao tempo que se leva entre a gente prospectar esse produtor, conseguir a contratação para estar executando. A gente já teve no ano passado alguns casos que o produtor ele já acabou desistindo porque ele já tinha resolvido a situação dele, né, por outras fontes. E a gente classificou outros produtores dentro do mesmo padrão, mas tivemos que acolher produtores dentro do município de Uberlândia, dentro aqui do espectro da nossa bacia. Mas eu concordo plenamente, a gente precisa de achar um caminho legal para isso, para que até a gente possa ser ainda mais transparente com os processos nossos dentro do comitê. É um programa efetivo? Sim. Em momento nenhum a gente vê como questionamento da efetividade da lisura da execução, de forma nenhuma. Mas, como o senhor bem colocou, isso é algo questionável da forma que está. É algo questionável. A gente sabe da ausência de projetos, de provocação ao comitê para fomentar outros projetos como esse, mas a gente não terá, com certeza, nenhum prejuízo em buscar uma forma formal, instituída aí, né, ou uma linha especial, alguma forma, para a gente ter isso formalizado e pacificado, para lá na frente a gente não nos deparar com um questionamento desnecessário, sem nenhum fundamento.
Exatamente. Qualquer tipo de questionamento que pode ser suscitado quando a gente não consegue institucionalizar e demonstrar a institucionalização, né? Então, eu peço que, se vocês puderem trabalhar, inclusive, conjuntamente, né, para buscar quais são as soluções e, através de uma dessas soluções, apresentar o caminho para que nós possamos resolver isso dentro do PPA, mesmo que seja através do projeto de demanda espontânea. Tudo bem, nós já temos orçamento previsto para demanda espontânea, eu verifiquei, né? E aí, aí é questão de abrir o edital e, caso esse seja a necessidade, o DEMAI colocar a sua proposta, que eu tenho certeza que vai estar muito bem estruturado. Tranquilo? Doutor, Sim, Igor. Bem rápido aqui. Não, Sim. é porque, assim, a questão do projeto Buriti, né, do DEMAI, resumo executivo do plano diretor da bacia, né, do Rio Araguari, está previsto essa ação. Isso. Né? Inclusive, tem recurso desde 2008 ao longo até 2016, ou seja, no horizonte de planejamento de aplicação desses recursos, estão previstos recursos anuais disponíveis para essa finalidade. Então, talvez seja a condição que ele está ali, sempre presente nos PPA. Exato. Tá? Então, nós fizemos um histórico disso, Igor, é que, assim, ele entrou no primeiro ano e com todos os méritos, né, no primeiro... no plano, como plano só que não ficou claro e os documentos não foram encontrados para isso, se era para atender aquela demanda naquele momento e, na verdade, ele entrou num processo de inércia. Olha, está no plano, então foi ficando no plano sem ter uma fundamentação. E aí começam alguns ruídos, por exemplo, olha, por que o serviço de Uberlândia tem e o serviço de outra cidade não tem? Né? Vejam, então nós vamos evitar isso. Se eles querem fazer a mesma coisa que o DEMAI faz, vão fazer, e espero que com a mesma qualidade, tendo as oportunidades iguais. Né? É uma questão mesmo de deixar tudo muito claro, muito institucionalizado. Então, nós estamos aprendendo, né, Igor? Quando foi elaborado o primeiro plano, as coisas aconteceram, foi muito bom, mas às vezes falta-nos a história, ou falta-nos essa ideia da temporalidade, né? Olha, foi instituído naquele momento para 5 anos e depois acabava, ou não foi. Falta informação exatamente para que nós possamos afirmar que tipo de projeto é esse. Então, nós vamos agora reunir as informações e institucionalizar, deixar tudo muito claro para todo mundo, né? Dentro dos princípios que norteiam o serviço público e que nós estamos tentando seguir sempre. Tá bom? E se é um projeto bom, professor? É um projeto muito bom, Vera. Então, significa que as demais áreas, né, que trabalham com água em outras cidades podem solicitar ajuda ao pessoal da DEMAI para auxiliá-los, para eles, eu não digo ser o mesmo, né, mas para eles de uma proporção menor, né, para iniciar, fazer um trabalho semelhante, porque esse trabalho é muito bom, né, pelo que ele já foi apresentado. Há uma conversa grande, né, Celismar, entre o DEMAI e o CODAL, né, para o CODAL ter uma coisa próxima ou nos mesmos moldes, né, o que é bom para todo mundo, né? As prefeituras de cidades menores, tá? É importante, sim, muito. Esse trabalho é um trabalho protótipo, né? Ele vai ser o modelo para os demais. Exato. Por isso que é bom que nós deixemos claro quais são os caminhos institucionais, né? Exatamente para que não mas o DEMAI conseguiu, mas o outro serviço não consegue. Não é assim que funciona, né? Então, nós precisamos valorizar o mérito, e o programa tem todos os méritos, e institucionalizá-lo para que ele possa ser reproduzido. No sentido de trazer benefício, né? Acho que está claro. Alguém tem dúvida ainda, sim? Não temos dúvida, e dentro até da Vera aí, tanto com a CODAL como com a SAI em Piutaba, diversos municípios que já nos procuraram
nós já nos colocamos e coloco aqui à disposição toda a estrutura da gerência ambiental do DEMAI, que gere todos esses projetos, para ajudar a inscrever qualquer município ou empresa de saneamento que seja em edital da ABA, que seja em qualquer edital que venha possibilitar a captação de recursos para recuperação de áreas. A gente tem trabalhado inteiramente essa disposição. Alguma observação, alguma complementação, algum outro tipo de direcionamento, de encaminhamento? Reginaldo, Prefeitura de Indianópolis. Eu só gostaria de acrescentar e falar do Selismar que esse assunto, a questão de o critério, a forma da permanência do projeto no PPA, foi mais, acho que o pensamento foi justamente esse. O comitê tem orgulho desse projeto, valorizar esse projeto, como a gente pensa em bacia, ele precisava e precisa ser ampliado. A ideia é essa, dar possibilidade, pode ser através do comando do DEMAI, por que não? A expertise, o conhecimento, né? Para ajudar isso a difundir, chegar em outras áreas que às vezes estão a montante de capim branco, que vai ter interesse direto também do DEMAI, é no sentido de ter mais parceiros, mais projetos, mais áreas protegidas. Eu acho que a região toda tem um respeito e um orgulho desse projeto. Só que nós precisamos ampliar, né? Fazer com que outras áreas degradadas possam ser recuperadas e possam melhorar, não vou falar a quantidade, mas pelo menos a qualidade da nossa água. Contribuir para a melhoria da qualidade. É isso. Maria Eduarda, podemos adotar esse encaminhamento? A internet dela está caindo, professor. Tá vendo como é complicado a reunião virtual? Às vezes, né, na reunião presencial, a gente resolve, levanta a mão, acabou. Bom, vamos fazer o seguinte, enquanto a Maria Eduarda não consegue restabelecer o contato conosco, eu vou colocar o outro assunto que está diretamente associado a isso, que é a questão do produtor de água, do programa produtor de água, que é o pagamento de PSA, né, do pagamento de serviço ambiental. É isso. Em síntese, me parece que é isso. E existem vários programas, né? Vários. Igor, está me faltando a memória de qual é o programa que vai ser bancado. Qual dos programas? Professor, a proposta inicial aí, na verdade, é criar, né, o comitê, criar o seu programa produtor de água. Então, a partir de um primeiro momento, como descrito aí na proposta, plano, seria do comitê estruturar, contratar um serviço, né, para um profissional para estruturar esse programa, ver valores de referência, não necessariamente fazer chamamentos para apoiar os programas produtores de água nos municípios da bacia. Para elaborar uma proposta. Isso, fazer uma proposta de programa produtor de água do próprio comitê. E a partir desse programa criado, ele criar linhas de investimento para financiar. Compreende. A elaboração de um programa de pagamento de serviço ambiental relacionado à proteção de nascentes, proteção de recursos hídricos, custeado pelo comitê. Sim. Não, tá. Então, beleza. É porque tem o programa da ANA, tem um programa do Estado agora de Minas, né? Então, para mim tá resolvido, tá entendido isso. Eu concordo. Eu não tenho nenhum tipo de... Só que precisa estabelecer bem, e aí eu vou conversar com o Selismar para a gente mudar o nome, porque esse negócio de produtor de água aí, eu não gosto, não. Por uma questão acadêmica, inclusive.
Não, tranquilo. É complexo mesmo o programa Futuro de Água, ele envolve várias questões, né? Tanto a partir da medição, realmente comprovar se está produzindo ou não água, então é um pouco complexo, eu entendo. Às vezes a sugestão de alterar, como está uma rubrica prevista no nosso plano diretor, às vezes a gente, né, o comitê, a Câmara Técnica pode sugerir, né, esse outro nomenclatura, um programa de recuperação de mananciais ou algo parecido, que já existe em vários outros comitês. A gente pode utilizar um nome similar que possa envolver todas essas ações. Podemos criar de repente o programa Buriti pode entrar dentro desse programa. Embora assim, a primeiro momento na minha cabeça aqui, como a gente talvez seria prudente separar. Como o projeto Buriti é um projeto do demais, né? Aí acho que é importante a gente tentar separar, o que é do comitê e o que é do demais. Não, eu pensei num programa guarda-chuva, sabe, Igor? Alguma coisa que compusessem os projetos individuais e os projetos institucionais ou multilaterais ou coletivos. A gente pensar num guarda-chuva para colocar todos esses projetos. Uma maneira mais fácil de administrar essa questão. Porque, no fundo, elas vão fazer a mesma coisa. Não é isso? No fundo, elas vão fazer a mesma coisa, que é recuperação, preservação, conservação das áreas de proteção dos corpos hídricos. Aí é uma questão a se definir, professor, né? Principalmente no PT Plan, talvez inicialmente, essa questão, se a gente vai criar um programa para só apoiar e financiar esses projetos já existentes, como o DEMAI, como pode existir no CODAL daqui a um tempo, enfim, essas empresas de saneamento, né? Ou também o município, ou nós mesmos criarmos um para o comitê, que era a ideia dessa proposta inicial que está apontada aí no plano, essa proposta do plano de menor aplicação, para a gente, nós mesmos, né, o comitê e a APA, executar isso nas diversas áreas aí, prioritárias aí. Eu acho que nós temos que discutir isso, e pode não ser um ou outro, né? Pode ser os dois. A gente pode pensar numa coisa mais integrada. Tá certo, então. Podemos encaminhar dessa maneira também? O senhor quer fazer alguma reunião para a gente discutir especificamente isso, para definir e já colocar no PPA, ou o senhor acredita que deixa como está? Igor, no momento como é a contratação de um serviço para elaborar uma proposta, eu acho que pode manter dessa maneira. Porque aí a gente trabalha na Câmara Técnica com uma proposta, e aí a gente tenta fazer as adequações, né? Ou cria um grande projeto guarda-chuva, aí a gente, no momento, pelo que eu entendi, era exatamente, olha, o que é um programa de PSA? O programa de PSA funciona assim, os valores funcionam assim, os resultados são verificados. Então, isso, eu acho que é um fundamento técnico para nós apresentarmos, para entrar em julgamento, inclusive. Porque senão nós podemos estar, vamos criar um PSA, vamos. O que é um PSA? O que é um programa de PSA? Né? Em que valores nós estamos falando? Como que é feita a contribuição? É deduzido? É transferido direto? Que não podemos fazer. A gente sabe que tem limitações jurídicas para manipulação de valores. Então, nós precisamos ter todas essas respostas para fazer o julgamento. Então, entendo eu que esse primeiro ano é exatamente para contratar alguém que vai estabelecer tudo isso para a gente. Estabelecer não, né? Porque aí a gente pode, inclusive, interferir, mas que vai trazer o escopo para que nós possamos discutir. Eu creio que é esse o espírito, não é isso, Igor? Sim, essa foi a ideia. Beleza, então. Então, depois nós podemos até, a depender do resultado do primeiro ano, repensar os recursos para os anos vindouros, né? Que nós podemos fazer essa interferência no PPA. Mas, nesse caso agora, então, eu acho que está claro, né? Olha, eu estou tentando fazer a admissão do Celismar aqui, mas não estou conseguindo, viu? Acho que ele está com alguma... Eu também estou tentando, professor, mas não está... A conexão não está efetivando aí. Tá. Se você conseguir aí, depois você me avisa. Tá, Isabel? Ok. Uhum. Bom, podemos encaminhar assim, então? Grupo que está presente aqui, alguma objeção, algum encaminhamento diferente, algum outro tipo de sugestão? Bom, e não havendo, então, eu peço a gentileza de registrar, então, esse encaminhamento, né? E vou para a minha última
meu último questionamento, que é, de novo, uma coisa que ficou pendente em 2019, que eu acho que a gente precisa resolver. E, na verdade, nós não vamos resolver, mas nós precisamos dar um encaminhamento, porque essa questão só pode ser resolvida pela Assembleia, que é a criação do Programa de Financiamento de Projetos de Pesquisa. Que não podem, os projetos de pesquisa não podem concorrer nos editais de demanda espontânea, não podem concorrer nos editais específicos, porque nós aqui não temos uma linha de financiamento de projeto de pesquisa. Existem financiamento de projeto de pesquisa em outros comitês, o Vélez tem um programa já de financiamento de pesquisa, e aqui a gente não anda, né? Então eu gostaria muito de colocar essa em nome, e agora eu estou falando em nome do setor que eu represento, e eu creio que a Vera vai entender bem isso, que é a possibilidade de financiamento de pesquisas que ficarão sob domínio e uso do comitê. Fica bem claro isso, né? Não é dinheiro do comitê indo para as instituições de pesquisa, para as instituições, universidades, institutos federais, que vai para lá. Não. As pesquisas ficam sob domínio do comitê. Só que nós não temos linha de pesquisa preparada, linha de financiamento preparado para isso. E eu estou querendo que isso seja colocado no PPA. Estou solicitando isso. Professor Silvio, só uma dúvida. Para incluir uma nova rúbrica, que seria essa, dentro do PPA, não teria que ser aprovado pela própria Assembleia primeiro, para depois entrar, ou vinculando ao plano da bacia, a gente já conseguir incluir essa rúbrica nesse momento? Só porque eu sou leigo, eu não tenho conhecimento sobre essa parte. Cássio, a sua questão é totalmente pertinente. E que agora, infelizmente, a gente chega naquela questão de o ovo ou a galinha, né? Inclui a rubrica para depois destinar recurso, ou provoca a decisão em cima de uma provável destinação de recurso. O problema é que nós temos que aprovar o PPA. Se o PPA for aprovado sem a existência dessa rubrica, durante o período de vigência do PPA, eu não tenho certeza se nós poderíamos alterar futuramente e colocar essa nova rubrica. Ou só na próxima revisão do PPA. Então, eu acho que o momento é o momento de uma decisão. Que, claro, precisa da decisão da Assembleia. A pergunta que eu imagino que a Assembleia fará é: há disponibilidade de recurso? E é por isso que essa resposta tem que ser dada pelo PPA. Se o PPA for claro dizendo, olha, não há recurso disponível, eu acho que é uma discussão inerte, né? Uma discussão sem sentido de ser levada à Assembleia. Se na discussão do PPA ocorrer a possibilidade de destinar recurso, essa é uma resposta que a Assembleia tem que dar. Se esses recursos ficarão ali para projeto de pesquisa ou serão retirados e redistribuídos para outros itens. Correto. Professor, me permita. Sim, claro, Vera. Eu acredito no projeto de pesquisa se ele tiver casado com extensão. Pesquisa e extensão. Por quê? O pesquisador, ele desenvolve a pesquisa e publica, geralmente, tá? Se ele não quiser também, ele vai engavetar. Se tiver casado com a extensão, ele tem que fazer um trabalho junto à comunidade, mostrando, tá, o seu trabalho, os seus resultados.
aí eu acredito que dê certo. E outra coisa, mesmo que a gente decida agora se há ou não verba para esses projetos, eu acho que a gente tem que iniciar pensando pequeno, para se tornar grande. Então, projetos que tenham por exemplo, existem fomentos que, se você passar de R$22 mil, você já está cortado, tá? Mesmo que esteja aberto, né? E não te dê a proporção do dinheiro, pelo menos eu já participei de alguns, né? Então, a gente deveria fazer projetos pequenos, tá? Ganhar a confiança para a gente pleitear um volume maior de dinheiro destinado à pesquisa, tá? E extensão, porque não funciona a pesquisa se não tiver extensão envolvida. Você está completa de razão, Vera, porque, na verdade, a pesquisa aplicada, porque essa tem que ser pesquisa aplicada, né? Ela não é pesquisa teórica, ela é pesquisa aplicada. E como ela é os modelos que a gente tem e que eu acho que devem ser implementados aqui. A pesquisa ela é feita para atender algum tipo de demanda do comitê. Não é simplesmente um projeto da cabeça do pesquisador. Não. Ele apresenta um projeto, mas ele tem que atender algum tipo de demanda que estão explícitos no plano, nos planos. No plano... abre um edital, né? Exatamente, exatamente. Qual que é a experiência que nós temos? Quando nós abrimos os editais de demanda espontânea, os pesquisadores têm projetos, mas não podem apresentar, porque a execução não é feita por quem apresenta o projeto. Que essa é uma característica da demanda espontânea. Então, você faz, por exemplo, um projeto de recuperação de uma área tal. É aprovado o seu projeto, é contratada uma empresa, a empresa faz a recuperação e acabou. Você não tem o domínio sobre a condução do processo. Mas tudo bem, é a característica do projeto de demanda espontânea, está tudo bem, não tem problema nenhum. O projeto de pesquisa ele tem características diferentes, e você sabe disso, inclusive, né? Porque o pesquisador, quando ele apresenta uma proposta, é porque ele vai participar, ele vai conduzir aquilo lá. Então, eu já tive contato com boas propostas, por exemplo, para estudar questões relacionadas à estabilidade de informação de dados sobre vazão, sobre pluviosidade, que é uma coisa que interessa diretamente à bacia. Todos os usuários precisam desse tipo de informação. Só que o pesquisador não pode apresentar porque seria contratada uma empresa para fazer isso. Não é assim que funciona. Né? Você sabe que não é assim que funciona. Não, e no caso, se for, por exemplo, uma universidade, alguma coisa que represente esse projeto, vão estar envolvidos alunos, né? E para a aprendizagem seria a própria movimentação de uma mão de obra que no futuro possa trabalhar até junto às áreas de comitês, né? Exato. Então, eu acho isso muito importante. E nós podemos criar, porque existem outros comitês que têm financiamento de projeto de pesquisa, nessas linhas, inclusive com essas preocupações que você levantou. Eles precisam ter o caráter extensionista, ou seja, isso tem que ser aplicado na bacia, né? Isso tem que ter aplicabilidade, isso tem que estar em contingência com aquilo que está sendo no plano. Tem esse caráter formador de mão de obra, que é muito importante para a gente lembrar disso. A gente precisa formar gente para cuidar de recursos hídricos, né? E tem esse caráter formador. Só que não há previsão. E isso eu tenho falado. E eu queria saber se o GT pode pensar essa questão para que nós possamos apresentar isso à diretoria e ao comitê, ao plenário do comitê, para saber se nós podemos começar. E aí, Vera, nós não precisamos começar com milhões, não, com uma quantidade restrita, uma quantidade experimental mesmo, pensando aí o que pode, inclusive tem as restrições, o que pode, o que não pode comprar material permanente, a gente sabe, tem algumas limitações.
não pode pagar professor, não pode ter bolsa para estagiário, mas professor não pode receber. São as regras, né? E eu acho legal, acho que são ótimas as regras. Só que nós estabelecemos isso e ter uma linha de planejamento, de pesquisa, de financiamento de pesquisa, dentro do nosso PPA. Podemos abrir edital que podem receber projetos ou não, né? Como todo edital. A gente nunca sabe do sucesso, mas que pelo menos nós possamos ter a possibilidade disso. Então, a pergunta para o GTPPA é: vocês vislumbram, nos estudos que vocês fizeram da disponibilidade de recursos, que seria possível destacar uma parte dos recursos? E porque a gente tem que saber de onde sai, né? E eu imagino que seja, talvez, da parte dos recursos dos projetos de demanda espontânea, porque eles, nas últimas vezes, a gente abre e não usa o recurso, abre e não usa o recurso. Então, é o recurso que está ficando, né? Talvez porque nós não saibamos fazer os projetos, talvez porque nós não tenhamos entendido o que eles são, mas me parece que é uma parte de recurso que poderia ser disponibilizada para projeto de pesquisa. E eu acho que deveria sair por aí, professor. Tá? Então, eu estou colocando essa demanda. Eu vejo, professor, e há possibilidade sim, e eu já questionei isso, inclusive, algumas vezes em conversa, ou mesmo em assembleia, por que não um projeto de pesquisa? Porque o projeto de pesquisa, ele vai utilizar uma das mãos de obra mais qualificada que tem no Brasil, que é o professor de universidade, de institutos, né? Ou seja, como diz meu amigo promotor, é uma mão de obra barata. E a gente trabalha por quê? Porque gosta. Pelo menos eu penso assim, né? E acredito que a maioria dos pesquisadores e extensionistas pense da mesma forma que eu. Então, não é para ganhar dinheiro, mas sim para deixar para o futuro, né, uma mão de obra qualificada. Eu tenho alunos que, assim, de trabalhar pouquinho comigo na pesquisa, na extensão, se dedicam a isso e vão para concurso, tá? Vão fazer doutorado nessa área. O Igor é um deles, tá? Então, assim, eu acredito que isso dê certo. Os pequenos, grandes projetos são realmente aqueles que marcam mais. Por quê? Porque eles vão trazer à tona uma discussão junto à comunidade. Então, eu acredito que há possibilidade. Não sei em relação ao restante do grupo, né? Do GT. Eu estou apresentando a demanda, eu queria uma reflexão por parte do GT, né? E até uma resposta, se há uma possibilidade da inclusão de capacidade financeira para atender. E eu aqui não estou advogando 10, 20, 30 ou 1000. Estou só perguntando ao GT se seria possível destinar de maneira inicial, e aí depois a gente pensa em valores, mas se há a possibilidade de transferir algum tipo de dinheiro para uma nova rubrica, né? Que ela tem amparo, vou lembrar que tem amparo no plano, porque o plano prevê a realização de estudos. O plano, quer dizer, não é uma coisa que está sendo pedida fora daquilo que está colocado no plano. O plano, ele prevê a utilização de recursos para estudos relacionados à bacia. Eu tenho o Reginaldo com a mão levantada. Por gentileza, Reginaldo. Reginaldo, Prefeitura de Indianópolis. Em vários momentos, o comitê tem necessitado de estudos, diagnósticos. Eu sempre coloquei, quando pude, aonde que está a universidade, por que ela não participa dos processos.
Então, dinheiro, se a gente pegar aí, eu não vi o montante que está nesse PPA aí. Quantos milhões estagnados nós temos aí? Dinheiro tem. Veja que o professor Silvio coloca assim com muito jeito essa questão, porque ele é do segmento, né, universitário, né? Mas é merecido nós criarmos a possibilidade das pesquisas, dos pesquisadores, elas serem voltadas em benefício da nossa bacia. Por que nós podemos contratar estudos, né? E a gente não pode ter, então, a universidade ou as universidades fazendo parte desse processo? Então, eu vejo assim, é uma questão de... Eu não vou falar... Aqui não é política, eu não falaria vontade política, mas uma vontade, né, mesmo da gente entender, uma sensibilidade de entender que nós temos que colocar as universidades à frente do processo ambiental, porque tem muita pesquisa boa na gaveta ou na iminência de ser engavetada, porque não tem investimento. E nós temos dinheiro. Então, se esse dinheiro for aproveitado para essa pesquisa, que seja voltada para os interesses do comitê, eu tenho certeza que a gente está avançando também nesse processo e criando uma possibilidade para as universidades colocarem em prática aquilo que elas desenvolvem dentro da instituição. Está aí o mercado aberto e nós temos essa oportunidade. Então, eu peço aí ao GT que olhe com carinho essa questão. Ao meu ver, que sou totalmente independente desse setor, acho que é extremamente plausível e necessário nesse momento. Obrigado, Reginaldo. Celismar, com a mão levantada. Professor, comecei a falar agora há pouco, como eu disse, né, eu estava em trânsito, a bateria acabou. Não sei se me entenderam aí. Só ressaltando, a gente estamos e já nos colocamos, e Itiutaba, professor, é o único local que até então colocou em prática as ações. A gente ajudou Itiutaba a elaborar a lei, né, do programa Amigos do São Lourenço, está tocando muito bem na Itiutaba. Agora, com a nova gestão que assumiu a prefeitura e a SAI de Itiutaba, a gente já teve com eles, né, aqui em Uberlândia, para aprimorar, alinhar essa nova equipe e dar continuidade. Então, assim, dentro daquele contexto lá anterior da nossa hora caiu a bateria, eu quero dizer, a gente não tem nenhum problema e estamos à disposição de todo e qualquer município. A gente já nos dispusemos a escrever o projeto para esses municípios. Então, estamos à disposição. Porque não basta somente Uberlândia fazer algo. Precisamos toda a bacia fazer. Nós não temos aqui a pretensão de que só nós usufruir dos recursos disponíveis para a recuperação da nossa bacia hidrográfica. Nós queremos que essa recuperação aconteça num todo. A gente está à disposição, qualquer um que está aí. Né, e vocês são modelos. Eu, professora Vera, já tive contato com o pessoal de Uberaba. Uberaba está numa grande dificuldade, precisa realmente, urgentemente, né, dar esse passo, e nós estamos à disposição. E outra coisa, Celismar, a discussão que a gente está tendo aí, ter ou não ter verba para projetos, né? Olha aí, professor Silvio, já é um programa que vai ser o guarda-chuva, né, para pequenos projetos que a gente possa desenvolver. Cada um na sua especialidade, no final a gente tem o quê? O todo, ajudando o quê? Um projeto já iniciado, né? E um projeto considerado de excelência. Sim, então, assim, estamos à disposição. Desculpe interromper o assunto agora, que agora consegui voltar, mas assim, estamos inteiramente à disposição. Não temos a dificuldade de partir para demanda espontânea, de forma alguma. O que a gente quer é legitimidade no processo da verba destinada ao programa Buriti, com total transparência, e que todos tenham a oportunidade de pleitear o recurso, e aquele que tiver dificuldade na elaboração de projeto, estamos à disposição. Até para escrever e acompanhar a execução, nós já temos essa autorização da gestão para que a gente faça isso e contribua com toda a região. É o que nós queremos, né, Celismar? A gente quer institucionalizar, divulgar, a gente quer que isso tenha amplitude, né?
O que é bom, a gente tem que mostrar e transformar isso numa energia positiva, né? Tem aí o Cássio, acho que quer falar, não? O Reginaldo, você quer falar? Celismar já encerrou, Celismar? Sim, já encerrei. Muito obrigado. Tá. Desculpa por Não, Celismar, atravessar o samba. Imagina, não atravessou nada. Então, quanto a esse último ponto que eu levantei, algum outro encaminhamento, algum ponto, alguma questão a ser levantada? Não? Eu estou com uma dificuldade que a Maria Eduarda, que é a coordenadora do GT, ela perdeu o contato, né? A gente vai aguardar um pouquinho para ver se ela consegue restabelecer o contato. Enquanto isso, tem uma solicitação do senhor Augusto César para falar. Senhor Augusto, por gentileza. O senhor está com o microfone mudo, senhor Augusto. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Nesse caso, esse ponto da destinação de verba para pesquisa, eu gostaria até de corroborar com ele e dar uma ideia. Eu estou falando aqui de Uberaba e a crise hídrica aqui afetou grandemente o abastecimento da cidade. E interessante que o próprio Rio Araguari, ele, através de um afluente seu, que é o Rio Claro, tem uma transposição que complementou e garantiu o abastecimento da cidade. Mas aonde que eu quero chegar? Essas pesquisas que na verdade, o poder público formal, IGAM, IEP, a própria Secretaria do Meio Ambiente, deveria fazer, e que não faz, muitas coisas são específicas. Por exemplo, então, até como sugestão de um item, se a academia fizesse algum projeto relacionado com o mapeamento das áreas de recarga, e olha que o Rio Claro, por exemplo, que é de uma vazão média da ordem de 4, 5 metros cúbicos, agora no dia 30 de setembro, estava com menos de 1 metro cúbico por segundo. Por quê? Porque não tem um devido manejo da bacia hidrográfica. Se houvesse esse manejo e, por exemplo, mapeando as áreas de recarga para prioritariamente reflorestar essas áreas, eu estou dando um exemplo pontual, o que aconteceria? Com certeza que a vazão média, ou a vazão do dia 30 de setembro, não seria 1 metro cúbico, seria muito mais, porque a água teria sido retida através das áreas de recarga e da cobertura vegetal e da própria conservação de solo. Então, eu realmente sou a favor de colocar uma rubrica relacionada com esse aspecto de destinar ao setor acadêmico, logicamente que através de estagiários e outros colaboradores, para que fizessem projetos específicos. Inclusive, eu tenho acompanhado a agência Peixe Vivo, e a agência Peixe Vivo tem vários, até o Verde Grande lá do norte de Minas, né, são 4, 5 comitês de bacia que estão ligados à agência Peixe Vivo. E realmente tem projeto até específico para, por exemplo, Brumadinho, projeto de curto prazo, de tal modo a destinar variedades adequadas. Quais são as variedades de essências florestais mais adequadas para o reflorestamento, para revitalizar uma área que foi destruída?
Então, a minha colocação era essa e eu agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço a colaboração, senhor Augusto. Muito bom ter o senhor aqui conosco, viu? Selismar com a mão levantada. Professor, porque eu não consegui abaixar aqui. Desculpa. Tá bom, tudo bem. Olha, então, se não houver nenhum outro tipo de encaminhamento, o encaminhamento é para que o GT faça uma reflexão sobre essa solicitação e encaminhe para a nossa própria próxima reunião se há uma possibilidade de atender ou não esse tipo de solicitação para que ela seja apresentada ao pleno do comitê. Tem algum outro tipo de encaminhamento, alguma discordância, alguma sugestão? Professor, sim. A internet da Maria Eduarda não está dando para ela conectar, mas ela sim. falou sim, mandou mensagem aqui, que o Cássio está na sala e que depois ela pega também o áudio, pode fazer os apontamentos, os encaminhamentos, que ela verifica pela gravação, tá. que tem que ser trabalhado no GT. Tá ótimo. Então, alguma colocação, Cássio? Não, professor, eu estou de acordo. Eu acho que é importante mesmo essa fala que o senhor, essa sugestão que o senhor deu para os projetos de pesquisa e considerando também uma fala do, eu esqueci, foi seu nome, do pessoal, do representante da prefeitura de Indianópolis. Reginaldo. Reginaldo, desculpa. Realmente, a gente vê essa carência de algumas pesquisas que poderiam desenvolver novas ações dentro do comitê e conseguir explorar essa questão de mostrar o comitê para a sociedade. Uma pesquisa talvez abriria a porta de uma ação, alguma coisa assim. Eu acho que, se eu puder, eu vou falar em nome do grupo do GT que a gente é bem aberto a essa opção. A gente vai estudar junto com a aba, creio eu que tenha, porque até o valor do componente 6, que é a de demanda de projeto de demanda espontânea, ele é um valor bem alto, então talvez a gente consiga dividir alguma coisa nesse primeiro momento para a gente incluir essa rúbrica. E acho que seriam essas as contribuições. Numa próxima reunião, a gente já aponta essas sugestões e contribuições dadas nessa reunião e tenta finalizar o nosso PPA para apresentar para vocês posteriormente. Mais alguma colaboração, algum ponto? Alguém quer levantar alguma coisa? Não? Olha, em não havendo, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Os encaminhamentos agora devem ser tomados, né? Então o IEF tem trabalho, o GT tem trabalho, eu e o Igor temos trabalho para resolver aquela questão do cadastro multifinalitário. Muito obrigado a vocês. E nós ficamos combinados assim, sem cercear o direito de qualquer um se manifestar, mas prioritariamente nós trataremos na próxima reunião dos assuntos que ficaram pendentes, né? A menos que nova informação chegue ou alguma nova demanda, visto de um fato novo, de uma leitura diferencial, para que nós possamos otimizar o nosso tempo. Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que nós tivemos uma reunião muito proveitosa, foram 2 horas de trabalho. Muito obrigado. Professor, deixa eu só confirmar os apontamentos do senhor. Projeto do IEF. Certo. A rubrica veio a questão do cadastro multifinalitário, foi o apontamento. Programa Buriti. Certo. Produtor de águas. Certo. E a questão da rubrica para estudos. Exatamente. Pesquisas, projetos de pesquisa. Pesquisas, ok. Finalizamos, Isabel? Sim, senhor. Podemos ir embora? Sim, podemos sim. Então, agradeço a todos. A gravação está interrompida a partir de agora. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Osman. Muito obrigado, Reginaldo, Cássio, Daiane, senhor Augusto. Muito obrigado, Lia, que eu não estou vendo. Selismar, que deve estar me ouvindo. Isabel, em seu nome eu agradeço toda a equipe da ABA, né, que sempre nos dá suporte nessas reuniões aqui.
Obrigado e até a próxima. Tenham um bom final de semana. Cuidem-se. Está na cabeça de todo mundo que a pandemia acabou, mas não acabou ainda. Cuidem-se para acabar. Se a gente tomar bastante cuidado, ela acaba. Até as notícias sobre o vírus sumiu, né? A gente já não está quase ouvindo mais. Isso é um perigo. Mas, se todo mundo tomar cuidado, a gente acaba com ela. Com certeza. Fica com Deus. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.